Olá, eu espero que você esteja bem. Eu sou o Alan Dantas, professor de Design Instrucional na EBAC, fundador da Edugital, consultor e professor de tecnologia e diversos outros temas. Eu estou aqui em mais um vídeo neste formato que algumas pessoas relataram aí que foi interessante, né? Para tentar acelerar esse processo de aquisição, né, da metodologia do design instrucional, do pensamento crítico e principalmente para acelerar as centenas de alunos que estão lá no curso de design instrucional. Tem uma pequena porcentagem desses alunos que estão paralisados nos primeiros módulos porque querem fazer algo grandioso já no começo. Então é muito importante, vou até reforçar essa dica, comece estudando, comece adquirindo informação, documente do jeito que você consegue, mande para a tutoria, no caso dos alunos da EBAC. Se você está fazendo o nosso curso gratuito que está na central de links, né, tente estudar ao máximo, anotar ao máximo e depois trabalhar no seu portfólio. O que eu tenho notado é que as pessoas tentam começar o portfólio antes de ter uma visão ampla das metodologias, das formas de trabalhar, né? E uma outra coisa interessante que eu tenho notado é que muitas pessoas, agora que eu já tenho alguns meses, né, quase 2 anos já de curso de design instrucional, se não até mais de 2 anos, já tem alunos meus que entraram no mercado, que estão sendo promovidos e promovidas, né? Então agora é um momento de você começar a pensar criticamente além do que lhe foi apresentado no curso, né? Então você vai começar a associar essas ideias e pensar criticamente em outras soluções, em outras formas de se fazer design instrucional, em outras esteiras de produção de conteúdo. Então é muito importante olhar para exemplos como o exemplo que eu vou dar hoje, que eu vou dar nesse vídeo, e tentar associar o pensamento crítico ao problema que está sendo resolvido em cada etapa para diferentes problemas e projetos e produtos ou programas que você venha a criar aí em sua carreira educacional, tá bom? Então vamos lá, eu quero trazer aqui um exemplo que está bem fresco, tá? E é difícil trazer exemplos de design instrucional, porque você quer tentar deixar ele mais amplo para alcançar vários grupos, né? Várias pessoas que vão trabalhar em diferentes aspectos do design instrucional, então você acaba superficializando um pouco. Então eu vou tentar deixar bem específico, é um curso de inglês que eu fiz para minha própria empresa, já fiz outros cursos de inglês antes, então eu vou discorrer todo esse processo, comentar um pouquinho, né? E aí eu vou me aprofundar em cada etapa depois, principalmente no público-alvo, que é uma coisa que as pessoas relatam grande dificuldade, tá? Grande dificuldade mesmo. Então vamos lá. Então como fazer um design instrucional para cursos de idioma? Vamos supor que você foi contratado para criar um curso de idioma, para melhorar um curso de idioma, ou para você mesmo criar seu próprio curso de idioma, né? Então, vamos fazer como se fosse o processo ERI mesmo, só que ao invés de dar nomes, para não ficar muito técnico, né? Vamos só... Ó, tem um gato pirando aqui, viu? Vocês me desculpem. Vamos só discorrendo processos, né? E descrevendo-os aqui etapa por etapa. Então, antes de mais nada, né? Você vai ter que identificar alguns aspectos desse futuro curso de inglês ou curso de idioma que você vai fazer. Primeiro, público-alvo. Né? A gente vai se aprofundar depois nos tipos de públicos-alvos e como isso vai afetar o seu design instrucional. Então, primeira coisa, quem você quer ensinar? Tá? Eu não vou me aprofundar muito nas opções para não ficar muito longo e também para me aprofundar depois. E aí a gente vai entrar na seleção de conteúdo. Tá? Então, que tipo de conteúdo, aí a gente vai depender muito também do público-alvo, mas que tipo de conteúdo o professor em questão, a professora em questão é especialista, qual que é o modelo de negócios da empresa, qual que é a proposta da empresa. Existem outros produtos, no meu caso eu tenho outros produtos que se associam ao meu curso de inglês. Então eu vendo uma formação e a pessoa aprendeu tudo sobre aquela formação, gostou muito da formação, acrescentou para o trabalho dela, né? No caso de Learning Analytics, por exemplo, análise de dados na educação, muitas pessoas vão acabar migrando para o meu curso de inglês. Por quê? Porque elas já têm uma habilidade muito legal, já estão ganhando bem no Brasil e talvez querem trabalhar ganhando em dólar, né? Então, o curso de inglês vai ser o que a gente chama de cross-sell, uma venda cruzada, né? Que a gente fala. Ao invés de ser um upsell de vender algo mais caro, você vende um outro produto. Então, você vai ter que pensar nisso, tá? Como eu falei no vídeo anterior, designers instrucionais vão ter que sair um pouquinho da sua zona de conforto educacional e começar a ser pessoas que resolvem problemas, pessoas de negócios necessariamente, tá? Pessoas de produto. Então, quando você vai pensar, você vai fazer sua pesquisa, você vai ter que considerar, assim, quais são os outros produtos, como eu consigo talvez resolver problemas de outros produtos, de outras experiências, de outras pessoas, através desse novo produto,
como eu consigo talvez juntar isso depois, né? Ou fazer uma venda que eles chamam de venda em combo, né? Venda casada às vezes, né? Não da forma ruim que você é obrigado a comprar, mas vender produtos que se complementam, né? Então você vai ter que pensar nisso. E na hora de pensar nisso tudo, você vai começar a pensar no tipo de material, no tipo de conteúdo. Será que eu vou começar a focar em vocabulário de negócio? Será que eu vou começar com a gramática bem básica? Depois a gente vai ver os métodos de ensino de inglês, que vão revolucionar o jeito que você vai fazer o seu curso, tá? E aí a gente vai falar de metodologia de inglês, né? Metodologia de idiomas, na verdade, né? Então, eu vou me aprofundar depois nas metodologias. Qual metodologia você pretende usar? Você pretende usar uma mescla, uma combinação de várias metodologias? Isso vai influenciar muito na hora de falar, na hora de treinar o professor, na hora de editar o vídeo, né? E aí a gente entra também na estrutura do curso. Como é que eu vou organizar isso? Por exemplo, o meu curso, né? Eu não vou entrar na metodologia agora porque eu quero entrar depois, mas na estrutura do curso, por exemplo, o aluno vai ter escolha tem uma lista, né? Tem uma ordem de módulos ali recomendada, mas ele vai poder fazer o módulo que ele quiser, porque eu separei em mini cursos. Então vai ter um mini curso de modal verb, vai ter um mini curso só de ouvir, né? De treinar, de áudio, vai ter um mini curso de como pensar em inglês. Então, dependendo da preferência da pessoa, ela pode começar no modal verb porque ela não tem muita habilidade em modal verb, ou ela pode começar já com a escuta porque ela sente que tem uma habilidade bacana. E aí, na própria escuta, dentro do mini curso de escuta, eu já fico recomendando a pessoa, se você está com dificuldade de modal verb, volta lá para o módulo de modal verb. E vou facilitando esse acesso, né? Eu deixo o link bem acessível, né? Então, aqui você vai precisar muito de modal verb. Se você não lembra, dá uma voltada lá. Então, você tem escolha, mas você, ao mesmo tempo, tem compreensão dos requisitos, das demandas. Então, essa é uma forma de se fazer. Qual que é uma forma bem tradicional de se fazer um curso de idiomas que o pessoal já está começando a ficar cansado? Um sequencial, né? Então, você tem que fazer o verbo to be aqui, você tem que fazer esse exercício aqui, senão você não vai avançar. Você tem que necessariamente fazer o módulo 2, que vai ser, sei lá, verbo to be no passado, e fica batendo naquele verbo to be no passado, que é um dos tipos de ensino de idiomas que tem aqui. Então, tentar conseguir uma forma de escolha tem sido interessante para alunos de idioma. Mesmo que você tenha uma sequência, mas tem um determinado tipo de escolha, talvez dentro de um nível, né? Então, você tem A1, A2, B1, B2, C1, C2. Talvez dentro do A1, a pessoa consiga fazer o que ela quiser. Quando ela terminar ali do jeito dela, ela consegue avançar. Mas ela vai ter que fazer um desenho muito interessante, porque tem que fazer sentido. Não adianta ela começar no último módulo ficar perdidíssima, né? Então, deixa os requisitos bem claros, deixa tudo bem comunicado, faz um mini tour no começo para explicar como é que funciona, faz uma avaliação ali de placement, né? De determinação de nível, se for possível, e tudo isso consome recurso tecnológico. Então, você tem que saber se você tem isso, né? E como é que vai ser a avaliação? Geralmente, cursos de inglês, principalmente mais informais, assim, de infoprodutores, não tem necessariamente uma avaliação para passar de módulo. Mas é interessante você conseguir demonstrar o progresso do seu aluno, né? Então a pessoa tem que entender que está progredindo. Como eu fiz no meu curso? A pessoa vai progredir ao perceber que está falando. Então vai ter o tutor de inteligência artificial, que tem instruções de como avaliar e como dar um feedback bacana, e até sugerir que a pessoa não progrida se ela não tiver determinados aspectos na sua fala, né? E aí tem outra coisa importante, o foco é na fala. Né? Então o foco não é escrever bem, não é entender inglês, é falar, se comunicar, perder a vergonha, perder essa coisa do brasileiro mesmo de ter essa vergonha de falar inglês, né? Dessa dificuldade de aprender inglês. Então a avaliação vai ser uma coisa mais instrucional, uma coisa mais formativa, não vai travar o aluno, mas ao mesmo tempo o próprio aluno vai ter consciência se ele deve ou não, né, avançar para o próximo módulo. E antes de entrar em próximos mini cursos ou módulos, todos os requisitos vão estar lá. Então, por exemplo, ao entrar nesse módulo, é interessante que você entenda bem, tenha entendido bem os modal verbs. Então vai ter o link lá, se a pessoa se sentir insegura, ela pode voltar para o modal verb e dar uma olhada, né? Tem os seus riscos, tá? Eu vou testar muita hipótese, depois eu posso falar mais para vocês. Tem alguns riscos, o risco da pessoa ficar perdida, de ficar indo e voltando o tempo todo, né? Mas eu vou tentar criar um dispositivo que motive a pessoa a terminar isso. Estou tentando pensar com aulas ao vivo. Então, se eu tenho aulas ao vivo, eu tenho uma turma que entrou em determinado momento, eu tenho aulas ao vivo, que às vezes nem precisa ser ao vivo, pode ser uma gravação que eu transmita repetidamente, né?
que vai estimular a pessoa a ver aquilo na semana 1, tema tal na semana 2. Então eu consigo meio que criar um cronograma mesmo dando essas escolhas para essas pessoas, né? Vamos ver como é que vai funcionar. Estou testando uma hipótese, eu acho que pode ser bem interessante. E aí você tem que pensar nas formas de interação. Como é que você vai interagir? Como é que você vai fazer engajamento? Como é que essas pessoas vão conversar entre elas? E uma coisa que muitos clientes e mentorados têm dificuldade quando eles pensam em infoproduto, além da parte fiscal, que é uma coisa que eu vou bater na tecla depois, tá? Não adianta você criar um curso online, colocar na Hotmart para vender e achar que é só isso, pegar o dinheiro da Hotmart e acabou. Tem imposto, tem um monte de coisa que você tem que fazer. Você tem que emitir nota fiscal. Se você vender muito, você vai ter que colocar uma automação de nota fiscal ali, tá? Então é importante pensar nisso, tá? Mas não é nem isso que eu queria dizer. Muita gente acaba ou perdendo dinheiro ou perdendo reputação porque promete uma tutoria, por exemplo. E aí quando começa a chegar um monte de mensagem lá na Hotmart, o cara não consegue responder, a pessoa não consegue responder e acaba perdendo algum tipo de reputação, ou tem que contratar alguém e perde dinheiro, ou ele vai ter que responder e perde tempo. Então considere muito o tipo de engajamento, o tipo de interação, né? O simples fato de você ter que aprovar, ter que moderar essas mensagens já vai te consumir tempo, então pense bem nisso. Você pode fazer um curso sem interação, não tem problema. Você pode fazer um curso que tem interação só ao vivo. Você pode fazer um encontro quinzenal e tirar dúvidas nesse encontro. Você pode deixar um formulário lá, né? E as pessoas vão respondendo e colocando suas dúvidas no formulário. E aí você sintetiza esse formulário para fazer uma resposta só, para fazer uma aula gravada, para fazer uma aula ao vivo. Então pense muito bem em termos de recurso, tá? Quando pense em recursos na hora de fazer essas interações. Tudo bem que incentivar a participação, incentivar a interação entre os alunos é muito legal, mas se você não tiver um controle, se você deixar sem moderação, por exemplo, todo mundo posta o que quiser, você pode ter alguma pessoa bem chateada, ou um hater mesmo, que só quer estragar, quer botar fogo no parquinho, e vai te atrapalhar mais do que ajudar. Então pense muito bem, né? Então geralmente essas interações sem uma gestão, sem uma moderação, pode se tornar um problema para você, tá bom? E aí a gente vai pensar um pouquinho no visual, tá? Já vou chegar no método daqui a pouco. Então visual, né? Você vai ou ter alguém para fazer para você, criar uma marca, criar um slide, criar uma coisa marcante que vai se repetir sempre, né? Criar elementos visuais que deixem claro, né, em qual momento do curso você está. Igual, por exemplo, no curso de inglês que eu fiz, tem um big review, uma revisão zona, né, uma grande revisão, que ela é verde, né? Ela tem um elemento ali no slide mais verde, ela tem um texto maior, ela tem uma fala mais rápida. Então, nesse design visual, você tem que prototipar, né, conceitos dentro da sua experiência que fique intuitivo demais. Assim, agora é hora da revisão. Que legal, agora é hora da prática. Isso é uma aula ao vivo, né? Então, o próprio visual vai entregar, né, que tipo de momento é esse para a pessoa já se sentir mais confortável. Esse é o momento da provinha, do teste. Não posso ter bagunça aqui, não posso ter gente me atrapalhando, né? Então, você já estimula esse comportamento através do visual e você consegue criar momentos de calma, criar momentos de transição, criar momentos de pausa ali, quase estimular um método Pomodoro de foco e atenção e tranquilidade, às vezes pelo design visual, tá? Design visual dos seus slides, da sua plataforma, da forma de você entregar conteúdo auxiliar, isso é muito importante. E aí, tecnologia, tá? Tudo isso que eu falei até agora, você precisa pensar, como é que eu consigo fazer isso no Moodle? Como é que eu consigo fazer isso no Canvas? Como é que eu consigo fazer isso no Hotmart? Então, para isso, você vai ter que entender dessas plataformas, entender dessas tecnologias. Será que eu tenho as ferramentas necessárias? Por exemplo, eu estou usando H5P. H5P é de graça. E eu treinei o meu chat GPT de uma forma que eu consigo criar um H5P em 3 segundos. Né? Eu dou lá o tema, dou um exemplo, né, de como é feito, ele gera um H5P de arrastar, por exemplo, que fica igual o Duolingo, que fica sensacional. H5P é de graça no WordPress. Né? H5P é de graça no Moodle. De graça no Moodle, você consegue instalar. Né? Então, mas já não sei no Canvas como é que vai ser. Né? Talvez tenha. Então você tem que considerar, não adianta você pensar na melhor hipótese no momento da sua prototipação e chegar na hora da tecnologia você não ter isso. Então você tem que fazer uma sondagem antes. Sondagem na empresa, sondagem na tecnologia disponível, sondagem nas suas opções. Então antes de você avançar nessa pesquisa e nessa prototipação, entenda bem quais ferramentas, quais tecnologias são interessantes para o seu público e que você tem disponíveis.
né? Às vezes tem algo que é muito interessante, mas é muito caro. Talvez não seja legal fazer agora. Você pode dar uma improvisada, testa a sua hipótese, está trazendo um retorno, você pode contratar essa ferramenta mais cara. Se você quiser se arriscar, achar que tem muita certeza e estiver trabalhando com uma empresa que tem dinheiro, você pode fazer um pitch, fazer uma hipótese e essa empresa pode contratar essa ferramenta antes. Vai depender da sua situação. Esse é um momento que vai depender de situação para situação e de empresa para empresa, né? Tome cuidado, porque se você for muito evangelista em prol de uma tecnologia que não dê certo, você pode perder reputação, perder credibilidade dentro da sua empresa. Então pense bem, analise bem, teste bem. Não fique muito com medo, mas também não seja muito corajoso ou corajosa sem muitas certezas. É um teste de hipótese, ou deixe claro que você quer testar uma hipótese, tá bom? Uma coisa legal que eu gosto de recomendar também é teste de ferramentas gratuitas, né? Que são pagas, mas você pode testar gratuitamente. Então você vai testar algo que eu vou fazer no Camtasia. Eu vou fazer um vídeo interativo no Camtasia. Tem 30 dias de graça. Testa para ver 1 ou 2. E aí você consegue chamar umas pessoas que são potenciais clientes desse curso e testar como é que vai ser. Articulate também. Todos os Articulates têm testes de 30 dias até. Então faça o teste, tá? Tome muito cuidado, porque tem uma onda de pessoas usando, craqueando, né? Hackeando essas ferramentas para usar de graça. Não é certeza, mas se houver uma inserção ali da licença no produto que você está criando, você pode ter problema, pode ser demitido, demitida, né? Pode ser processado, né? Tem gente que tem inteligência o suficiente tecnologicamente para avaliar se você criou algo com um software craqueado. Toma muito cuidado, tá? Toma muito cuidado. Às vezes você pode perder aí R$1.000 numa licença vitalícia do Camtasia, por exemplo, mas você pode perder todo o seu projeto, toda a reputação da sua empresa e até seu emprego ao craquear isso. Então, toma muito cuidado, tá? Aí você vai pensar muito, né? Eu vou passar rápido agora porque o vídeo está ficando longo. Feedback e melhorias contínuas. Como é que eu consigo entender o feedback, entender o que as pessoas estão achando do meu curso em diferentes momentos e como eu consigo melhorar isso, né? Eu tenho um tempo no meu espaço, no meu cronograma para melhorar isso. Como é que eu faço para melhorar esse produto, né? Estratégias de promoção, marketing, isso mesmo, você vai ter que pensar nisso, tá? Mesmo você sendo um designer instrucional mais tradicional, é importante você entender quão atrativo esse curso vai ser, né? Então você vai ter que pensar em momentos ali, né? E pensar até na hora que você estiver desenhando quais são os diferenciais, quais são as formas de vender, né? Como você pode treinar o time de vendas ou treinar a pessoa que vai fazer o marketing digital disso. Acessibilidade é muito importante, né? O tipo de comunicação é muito importante. Esse acompanhamento e progresso, que é a mesma coisa do feedback, né? Feedback e melhoria contínua. Como é que o próprio aluno pode saber o seu progresso, né? Como eu falei lá no meu curso, vai ter inteligência artificial, vai ter feedback de acordo com o que a pessoa está conseguindo fazer, vai ter o H5P, né? Como é que você também pode monitorar? Então eu uso um plugin que eu falo disso no meu curso de plataformas de gestão de aprendizagem, né? Criação de LMS. Eu vou deixar o link aqui que eu não lembro o nome agora, mas é um plugin gratuito que faz o WordPress virar um LMS. E lá você consegue acompanhar onde cada aluno está, o que cada aluno acessou, né? Quantos alunos em cada curso e seu progresso. Muito bem, então esse foi o nosso processo, né? Básico aqui. E eu queria falar de algumas personas, e essas personas vão influenciar todo o seu planejamento, toda a sua comunicação, todo o seu marketing, tá? Toda a sua escolha tecnológica. Então, algumas personas que agora eu listei aqui, personas de algumas pesquisas e tudo mais, de ensino de idiomas especificamente, tá? Então você vai ter, iniciante motivado. Então, o cara que está começando, não tentou em muitas escolas ainda, né? 18 e 30 anos ali na média, tá? Não tentou aprender aquele idioma especificamente, então não está frustrado, não está com medo, está motivado por uma oportunidade de trabalhar fora, talvez quer fazer um intercâmbio, talvez queira morar fora um dia, tá? Aquela coisa básica, né, do brasileiro que está sonhando, sonho americano e sonho canadense. É muito importante você considerar a geopolítica atual. As coisas estão mudando, né? Então, muito provavelmente em breve a gente vai ter mais canadense e americano querendo morar no Brasil do que o contrário. Então veja se isso ainda é relevante, tá? Essa pessoa ainda vai existir, porque enquanto houver Hollywood, o sonho americano vai continuar existindo.
Então, a pessoa vai existir, tá? Então, mas pode ser que isso mude um pouquinho de característica, o jeito de comunicar as ideias pode mudar um pouquinho, tá? Então, talvez ao invés de falar você pode trabalhar nos Estados Unidos, você pode trabalhar remotamente no Brasil e ganhar em dólar, você pode trabalhar numa empresa que está começando no Brasil, né? E precisa de alguém que fale inglês para receber as instruções dos investidores. Então, os gatilhos motivacionais vão ser um pouquinho diferentes. Geralmente, essas pessoas, elas dizem que não entendem nada de inglês, mas tem ali uma coisa básica rolando, então é importante entender e tirar isso delas, tá? Tem muita dificuldade com pronúncia, e como todo bom brasileiro, morre de medo de falar errado, de pronunciar errado, de cometer erro, tá? Esse é o cara. Aí você vai ter estudante universitário ali de 18 a 25 anos, né? Geralmente já teve alguma exposição ao idioma, tem inglês instrumental, né? Tá na universidade, às vezes precisa do inglês para a universidade ou para fazer um mestrado fora, para fazer um intercâmbio fora, um estágio fora, tá? Então, tem desafios mais de agenda, porque tem a pressão acadêmica, tem o foco ali acadêmico que está na vida dessa pessoa, mas tem uma vantagem que geralmente vai estar menos tímido, menos tímida, porque tem um foco, tem uma idade bacana, já lidou com algumas outras exposições públicas antes, então é interessante pensar na forma de lidar com essa pessoa. Aí você vai ter o profissional global, tá? Então, de 25 a 45 anos, geralmente conhece intermediariamente, porque já viajou alguma vez para fora a trabalho, mas tem muita autoconsciência, tem muita autocrítica sobre o seu próprio inglês, quer aprender a falar bem, quer talvez um cargo melhor, quer talvez trabalhar fora, ou viajar mais com a família, com a esposa, está quase aposentando e quer viajar mais, né? Então, geralmente vai pensar muito na parte de negócios, contrato, projetos, comunicação de instruções, receber instruções, né, nesse novo idioma, tá? Então, vai ter dificuldade com o tempo, mas vai ter muito mais dificuldade com a imagem profissional. Eu, particularmente, já dei muita aula para pessoas assim, e são pessoas extremamente difíceis de você fazer ela falar em público, porque ela tem vergonha, ela quer manter aquela postura, então você vai ter que ter todo um sistema de quebrar essa persona, especialmente se você tiver uma exposição pública de fala, tá? Então, mesmo que não tenha, você vai ter que pensar numa forma de mudar a mentalidade dessa pessoa para que ela desencane. Ela não é mais gerente dos colegas de sala de aula, ela não é mais gerente de quem ela vai falar em inglês. Então, ela pode errar, ela pode rir, ela pode ter uma persona alternativa mais bem-humorada. Isso é muito complicado e muito desafiador de fazer. Aí você tem um aposentado viajante, eu adoro essa persona, eu adoro esse cara. Então, mais de 50 anos, já está aposentado, está de boa, quer viajar, quer curtir os netos, o neto talvez mora fora, já tive aluno assim, o neto mora fora, quer conhecer outras culturas com a esposa, né? Então, tem poucos desafios ali, né? Geralmente vai ter um nervosismo talvez para falar com o nativo, vai ter uma pressa para poder viajar logo, então às vezes não quer fazer tanta aula assim, não quer ficar extremamente fluente, então você tem que desencanar um pouco da gramática, tá? Isso é interessante. Eu quero, muitas vezes o método de decorar coisas para uma pessoa assim é bem melhor do que aprender mesmo a gramática, mas vai de caso para caso. Aí você tem mãe, né, ou uma família bilíngue, né? Geralmente é mais para questão familiar, talvez vai manter a tradição familiar, talvez é um descendente de um determinado idioma que quer ensinar para os filhos, ou está indo morar nesse outro país, né? Então, geralmente, quando se fala de uma família, o interesse está todo nas crianças, está todo na próxima geração. Então, você tem que encontrar formas de instruir até os pais para que os pais possam ajudar na fala dos filhos. Então, é menos sobre os pais e mais sobre os filhos, ou talvez mais sobre a mãe, às vezes, porque o pai já vai trabalhar, está fora muitas vezes, a mãe vai ter que lidar com as coisas da casa nesse novo lugar, nesse novo país. Então, faça uma análise, tente entender essas personas, caso você vá criar algo para essas pessoas, né? Então tem estudante internacional, geralmente é mais para entrar num país para socializar, é mais para fazer um curso que ele contratou, sei lá, preciso fazer um curso de um MBA em gestão de engenharia em inglês, então eu preciso aprender o básico rápido porque eu ganhei essa bolsa, eu preciso estudar lá fora, então você já consegue imaginar que tem toda uma pressa, não tem um foco para ficar excelente no idioma, às vezes é só para... Às vezes, se você conseguir criar um sistema em que já traga pontos da realidade dessa pessoa e da nova realidade nesse novo curso, pode ser muito interessante. No meu caso, eu dou opções para a pessoa criar o próprio curso dela. Então, ela pode usar o Dudu, meu tutor de IA,
para ele criar temas, né, ter as instruções todas prontas, criar aula, criar áudio, né, para complementar as aulas existentes sobre o tema que ele quer estudar. Aí tem o amante de cultura, né, ou o aprendiz de idioma autônomo. Esses caras são os caras que já meio que entendem, eles querem aprender a fundo o idioma. Eles não querem necessariamente ali só ficar repetindo e por que eu falo assim? Ah, porque é assim, beleza. Não, ele quer ir a fundo, ele quer etimologia, ele quer saber a história daquela transição daquela palavra, se veio do italiano, se veio do latim, se veio do árabe, né? Então o cara quer saber mais. Então se você quer alcançar esse público, ou se você quer também alcançar esse público, tem que ter se aprofundar melhor, tem que ter um aprofundamento melhor. Aí você vai ter profissionais de marketing, que está bem sobreposto aí aos outros que eu falei de profissionais. Eu quero falar um pouquinho dos métodos, né? O vídeo ficou mais longo do que eu imaginava, mas os métodos são muito importantes. Então, assim, independente do que você for fazer, mesmo que você saia dos cursos de idioma, pense muito assim nas formas de apresentar. Então, por exemplo, método gramática tradução, né? Que é você dar um monte de texto, um monte de aulas específicas focadas em gramática, né? Então você faz a pessoa ficar lendo, escrevendo e não ouve tanto. Veja que já tá, você já está limitando a fala e a compreensão de áudios, né? Aí você tem um método direto ou natural, né? Que você vai focar mais na fala, tá? Tem um método do Michel Thomas também, que é muito interessante. Já usei muito para aprender alguns idiomas. Só que você tem um limite, né? Então você fica só ouvindo e falando, ouvindo e falando, ouvindo e falando. Só que tem um limite de paciência, um limite de disciplina e um limite de qualidade da sua fala. Então tem um certo limite ali. Eu uso muito esse método no meu ensino de idiomas, tá? Só que ele vai combinado com outros métodos. Eu combino quase todos o que eu vou descrever aqui agora. Você pode combinar 2 ou mais, com certeza. Aí tem o audiolingual, né? Que esse é bem Michel Thomas mesmo, só que ele é mais focado, ele tem mais exercícios. Então, ao invés de você ouvir a fala, então, por exemplo, o cachorro comeu, the dog ate. Você não vai ficar só ouvindo português e inglês. Vai ter exercício, vai ter perguntas, vai ter que interagir com esse áudio. Tem um método comunicativo, que você vai ensinar gramática, você vai ensinar diversos aspectos da língua, só que através da comunicação, né? Tem algumas escolas tradicionais que tem esse método, que é aquele método que você já chega falando inglês no dia 1. Né? Mesmo que você não fale inglês, ele vai te explicar a gramática em inglês. E aí você vai ter que começar a se comunicar em inglês. É interessante, mas tem vários desafios aí que precisam ser superados. Então tem o Total Physical Response, TPR. Né? Então é mais focado na coordenação da fala e da ação. Então você vai meio que encenar isso. Tá? Você vai ter que encenar. Para algumas pessoas isso é muito, muito legal e muito, muito útil, mas vai depender de qual inteligência essa pessoa está mais desenvolvida, está mais focada. Geralmente o pessoal que tem mais inteligência corporal vai se destacar melhor nisso. Uma outra sugestão que a gente usa muito para ensinar idioma é pensar em situações extremamente engraçadas ou extremamente anormais, né? Uma queda no supermercado, um ataque zumbi, aí você descreve isso com as palavras ou com os termos gramaticais que você está aprendendo. E o cérebro tende a registrar isso de forma diferente, porque é muito anormal, ou seja, porque é engraçado, ou porque é assustador, ou porque é fora da realidade. E aí tem o Suggestopedia, né, um método de resposta sugerida. Então é bem mais relaxado, bem mais divertido, bem mais tranquilo. Então você pode usar música, eu gosto desse método para crianças, tá? Então você pode usar música, arte, videogame até, né? Diversas coisas para criar um ambiente divertido, e aí você tenta gerar interações, né, e gerar respostas sugeridas, ou fazer perguntas sobre a experiência ali para que eles falem em inglês. Geralmente com criança funciona muito. Na China eu usei muito esse método, é muito legal. Aí tem o modo léxico ou lexical, né, que você vai aprender frases prontas, né, meio que o Duolingo ali, só que o Duolingo ainda tem uma mistura com outros métodos. Então você entrega a frase pronta, entrega a tradução e vai exigindo que a pessoa, lá no behaviorismo raiz mesmo, fique completando essa frase a partir das imagens ou traduzindo essa frase do inglês para o português ou do português para a língua que a pessoa vai aprender, né? Então, é meio que uma colcha de retalhos. Quase acabando aqui, aí você tem baseado em tarefas, TBL, né? Aprendizagem baseada em tarefas, que é bem legal. Então, você tem que fazer tarefas comunicativas, né? Então, você tem que efetivamente aprender algo,
fazer um resumo de algo, conversar com alguém sobre algo, né? E muitas vezes ensinar algo para alguém. Então vai ter tarefas comunicativas, ou tarefas de escrita, ou tarefas de audição, dependendo do objetivo do seu método, né? E isso ajuda muito, isso é muito interessante. Aí tem o método de imersão, né? Que você vai fazer uma imersão total, pode ser no país que fala esse idioma, ou num fim de semana num hotel, ou num sistema digital que você conseguir planejar. Esse sistema digital pode ser bem interessante, né? Então todas as matérias ou todas as comunicações, todos os temas ensinados serão no idioma foco, no idioma objetivo, né? Então a ideia é que estimule o erro, estimule a comunicação, estimule a tentativa e a repetição, né? E o último método é o Comprehensible Input, é um dos mais famosos agora, tá? O jeito que as pessoas mais fazem é o quê? Eu vou dar um texto, eu vou dar um áudio, eu vou tá sempre um pouquinho acima do seu nível, eu vou exigir ali algumas tarefas de compreensão, né? Eu tenho uma pequena crítica a esse método, não porque ele é ruim, mas porque ele está sendo usado como o único método, né? Então você tem escolas hoje que usam o Comprehensible Input, ou Input Compreensível, como um único método. Então eu só dou o áudio, só dou o texto, te dou umas 3 tarefas para você responder se você entendeu ou não esse texto, e acabou. Aí o que está acontecendo? As pessoas, elas entendem muita leitura, com sorte vão entender um pouco bem o áudio, mas não vão falar. E aí você forma quem? Você forma aquele típico brasileiro que fala, nossa, entender e ler eu mando bem, o problema é falar. Parece até piada, mas esse Comprehensible Input, quando usado como único método, como a única forma de estimular ali a aprendizagem de um idioma, ele gera esse tipo de característica. Pessoa que pode entender a escrita, acha que entende o áudio, às vezes não entende, mas acha que entende o contexto do áudio, mas não consegue falar, tá? Então pense bem na hora de fazer o seu design instrucional de um curso de idioma. Tente mesclar ali, né, todos os métodos, todas as personas. Tente entender as tecnologias que você tem disponíveis para você então começar a fazer os seus protótipos, começar então talvez gravar suas aulas, talvez criar suas práticas, né? Tem gente que gosta de criar a prática primeiro, para já saber quais são os desafios e depois planejar as aulas. Tem gente que gosta de criar as aulas primeiro, depois criar a prática. Você pode ver como a sua empresa faz ou como você gostaria de fazer e como funciona melhor para você. E se você gostou, nossa, 32 minutos, hein? Se você gostou desse tipo de design instrucional para determinado campo, né? Me conta, comenta aí que eu faço outros. Ou comanda um tema específico, né? Tecnologia, por exemplo. Eu faço muito design instrucional de cursos de tecnologia. Curso livre, bacharel, pós-graduação. Você tem interesse, né, em saber mais disso? O que você mudaria no jeito que eu apresentei aqui, né? Porque eu soltei meio que o processo e algumas informações que eu usei no meu processo. Tem alguma coisa específica que você gostaria de ver? Manda aí no comentário que eu vou ajustando e cada semana eu vou tentar fazer um vídeo cada vez melhor. Um abraço, obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.